Oi, gente. Boa noite. Aqui Beta Évora, mais um webinário do Grupo Despertando, capítulo 7 do livro A Escola dos Deuses. Vocês têm acesso ao chat aí, se quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem participar, além de só fazer um sinal, a gente para aqui um minutinho para vocês falarem. Vou silenciar os microfones. Quem for chegando depois, dá um alô ali no chat. Deixa eu deixar uma mensagem aqui. Então, vamos lá, moçada. Capítulo 7 do livro A Escola dos Deuses. Eu não sei o que vocês acharam desse capítulo, mas é um capítulo que o Dreamer bate bastante na gente, né? A gente pia bem baixinho com ele aqui nessa parte. Então, vamos lá. Página 242. O Dreamer começa dizendo que você é guiado pelo medo. Tem vivido uma vida em conformidade com a multidão, anos e anos de dependência, sem encontrar coragem para respeitar seu sonho, sua unicidade. Oi, Elaine, bem-vinda. Na página 244, ele diz: a amargura que você está vivendo, sua fidelidade ao sofrimento, são prova disso. Pode parecer que sua vida esteja árida, reduzida, como se as raízes estivessem infectadas ou doentes. Mas a verdade é que você jamais sonhou com algo diferente desta pobreza, desta dor, desta prisão. Eu vou seguir lendo algumas coisas aqui e comentar mais à frente, porque ele vai se estender muito a respeito dessa abordagem que ele está fazendo, de que nós somos responsáveis pela realidade árida, sofrida, adoentada, infectada que nós vivemos. Ainda na página 244, ele diz que enquanto você não redescobrir sua vontade sepulta, enquanto você não alcançar a sua verdadeira liberdade, sua integridade, o passado estará sempre à espreita para reconduzi-lo àquilo que é velho e deteriorado. A ignorância está sempre a um palmo de distância. Se você deixar de vigiar e de esquecer do sonho, será pilhado num instante, e com você cada conquista, cada entendimento, ainda que conseguidos a duras penas, degradarão. Não importa quanto trabalho você tenha dedicado. Enquanto você não atingir a totalidade do ser, estará sempre em equilíbrio instável sobre o abismo da sua ignorância. Antes disso, um homem não é mais um sonâmbulo, não é mais que um sonâmbulo suspenso entre o nada e a eternidade. Então, ele começa esse capítulo 7 nos deixando bem claro o quanto nos afastarmos de nós mesmos, nos afastarmos do nosso sonho, nos afastarmos dos nossos talentos, é praticamente uma sentença de morte para tudo aquilo que a gente acredita ser válido, tudo aquilo que a gente acredita ser bom, tudo aquilo que a gente busca incessantemente trazer para a nossa vida. Só que aqui ele vai continuar nas abordagens dele dizendo que enquanto não olharmos para dentro, enquanto não fizermos realmente uma avaliação interna, uma revitalização do nosso ser, uma busca pela integridade, cada vez mais e sucessivamente, continuaremos vivendo, revivendo e trazendo novamente do passado todos os traumas, todas as dores, todas as dificuldades, todas as enfermidades que há milhares de anos assolam a humanidade. Por que assola a humanidade? Porque a humanidade está hipnotizada, adormecida, longe de sua unicidade, afastada da sua verdadeira divindade e mais que afastada, tirou a divindade interna
tirou de si mesmo a sua própria divindade e colocou no externo. Ainda mais com interpostas pessoas para garantir a nossa conexão com um Deus que foi externalizado. Então, todo o trabalho que precisa ser feito na expansão da consciência para uma transição, né, ele está ancorado justamente, primeiro, em compreendermos o que aconteceu durante o processo histórico de avanço das civilizações, compreender que todo esse afastamento da divindade de nós é que proporciona o caos que a gente vive hoje. Então, ele segue na página 248, a desobediência aos princípios do sonho significa autossabotagem, significa matar-se dentro. A existência fora não pode fazer outra coisa senão refletir aquele suicídio interior. Manifestação de preocupações, pensamentos, dúvidas, medos e, em geral, a produção e exteriorização de todo tipo de lixo emocional seguramente são criações nossas. Pensamentos destrutivos, emoções negativas, não só contaminam a pessoa, mas também, uma vez manifestados, liberam uma substância desconhecida da nossa ciência, invisível, porém capaz de contaminar o meio, as pessoas e tudo aquilo com o que mantiver contato. Assim, centenas, milhares de seres podem ser contaminados por uma mesma sugestão ou imagem, por uma única emoção negativa e impelidos a reações coletivas, mecânicas, muitas vezes violentas, como reflexos psicológicos condicionados. Então, aqui ele faz uma abordagem de algo que a gente já vem tratando já há um certo tempo, no Despertando, que é o quanto a mecanicidade, o quanto a automatização dos nossos sentimentos, dos nossos padrões, dos nossos pensamentos, nos levam a cada vez mais contaminar mais e expandir para outros campos eletromagnéticos, porque o tempo todo a gente precisa se lembrar disso. Essa é uma dica praticamente infalível do que a gente tem que lembrar para se recondicionar, para orar e vigiar diariamente durante um processo de expansão da consciência, durante um processo de busca pela evolução. Tudo que você pensa, tudo que você faz, os gestos que você produz, as atitudes que você toma, cada uma dessas coisas vem carregada com uma assinatura energética distorcida, adoentada, mecânica, que faz com que a gente crie uma realidade completamente oposta àquilo que verdadeiramente a gente está buscando. Então, a questão de lembrarmos sempre de que tudo no mundo, no universo, tudo no nosso planeta, na nossa sociedade, nos nossos meios de comunicação, na nossa cultura, são informações eletromagnéticas. A gente está o tempo todo transitando entre átomos. Os átomos, assim como nos diz o experimento da dupla fenda, estão constantemente numa velocidade absurda, respondendo aos nossos comandos, ainda que os nossos comandos sejam mecânicos e influenciados. Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar bastante. Na página 249, ele diz: para que as emoções positivas se produzam, é necessária uma longa preparação, um intenso trabalho sobre si mesmo, anos de autoobservação para eliminar estratos de ignorância, de rudeza e tudo aquilo que impede os elevados estados de ser. E aí aqui eu quero compartilhar com vocês a frase de uma das mentoras que eu tenho dentro do coaching, que ela sempre usa a frase vencedores treinam, porque não existe uma mágica infalível para a gente romper com um padrão de milhares de anos, romper com um padrão social, romper com um padrão energético, se nós não tivermos, primeiro, entendimento de como esse padrão se dá, de como ele se forma, de como ele se mantém. Segundo,
entendimento de como internamente a gente tem que se trabalhar, a gente tem que observar, vigiar 24 horas os nossos pensamentos e tudo aquilo que a gente produz, porque até uma piscada de olho produz uma informação, e é uma informação energética. E desta forma, a gente impacta tudo que está à nossa volta, sejam objetos, sejam situações, sejam pessoas. Então, é um treino que tem que acontecer diuturnamente, porque é a única forma que tem de rompermos realmente com esses padrões. O treino diário, o orar e vigiar, o ser vigilante em procedendo e em vigilando, significa estar desperto para o que você faz e para o que você observa. E isso é um treino. E o treino ele tem que ser constante, ele não pode parar. Porque é um treino de consciência, é um treino de sentimento, é um treino constante de estar remodelando a sua realidade. Então, vencedores treinam. E é isso que ele diz a respeito dessa longa e intensa preparação, da autoobservação para eliminar a ignorância, a rudeza e tudo aquilo que vem nos contaminando há tanto tempo. Na página 251, ele diz: o mundo não pode mover uma agulha sem o nosso consentimento. O mundo é como você o sonha. Com um pouco de sinceridade, eu vi expressões embaraçosas de um falso ego mostrarem-se furtivamente em uma ou outra frase, denunciando vaidade, mentira, ausência de gratidão. Então, a partir do momento que o universo e o mundo não produz absolutamente nada sem o nosso consentimento, o que nós temos que, primeiro, observar com muita gratidão, com muito amor, com muita consciência do que é iluminar-se, iluminar aqueles cantos mais escuros do nosso ser, dos nossos pensamentos, para afastar justamente as armadilhas do nosso ego, os traumas, os monstros que moram debaixo da cama e tudo aquilo que verdadeiramente não existe, mas eles foram criados e eles são constantemente alimentados por nós. A gente precisa verdadeiramente ligar uma lanterna e fazer uma inspeção interna constantemente. E vigiar o ego, vigiar o pensamento, prezar pelo silêncio, buscar a interiorização para que a gente consiga romper gradativamente, sem chance de voltar atrás. Aquela coisa que você dá 2 passos e volta 1. A ideia é justamente que pela vigilância, pela autoobservação e pela interiorização, pelo silêncio, pela meditação, a gente possa observar que foram dados os 2 passos, sermos gratos pelos 2 passos dados, termos consciência de como conseguimos avançar 2 passos e dali em diante seguir outros passos mais, sem retornar nenhum passo atrás, a partir do momento que você está consciente, que você está interiorizando tudo que te acontece, tudo que você externaliza, fazendo com que o objetivo maior desse treino, que precisa ser diário, é a verticalização do ser. A gente precisa estancar aquele chafariz energético que faz com que a gente perca energia constantemente, muitas das vezes de forma inconsciente, porque ele está jogando energia para todos os lados. Essa energia precisa ser contida e ela precisa ser verticalizada, para que a gente consiga cada vez mais ter foco no caminho, na busca espiritual, na evolução que a gente está fazendo, ok? Então, na 253, ele diz que ajustar o mundo significa curar a si mesmo. Na 255, ele diz: eu vim para oferecer-lhe um atalho. Enquanto você for governado pelo medo, pela dúvida, pelo conflito dos seus pensamentos, deverá depender de alguém ou de alguma coisa fora de si. Enquanto não se liberar, você substituirá a dependência de alguma coisa
pela dependência de uma outra coisa qualquer. Mas isto não é liberdade nem evolução. Tudo denuncia sua mentira. Você é um ser falso. A hipocrisia ainda guia sua existência. O mundo é como você o sonha. Mude o sonho e o mundo mudará. Então, quando ele fala do atalho, o que seria um atalho? Atalhos são todas aquelas oportunidades que você pode levar para si, manter na sua rotina, atalhos e oportunidades que façam com que você esteja permanentemente atento, faça com que você esteja permanentemente em busca de se liberar do próprio medo. Romper com todos esses padrões que há tanto tempo a gente vivencia, faz com que tudo à nossa volta seja uma mentira. Porque a gente está sempre dizendo que a gente busca o melhor para nós, para os nossos amados, para a nossa sociedade, para o planeta como um todo. Estamos sempre nos colocando na posição de pessoas do bem. Só que a pessoa que verdadeiramente é do bem, ela está constantemente buscando a investigação interna, justamente para que ela consiga ressignificar o seu ego, desfragmentar esse ego, ressignificar, para que ela consiga compreender que tudo no universo é informação, é energia e são consciências, consciências em diversos níveis de evolução. Quando você olha para um veículo, aquilo é uma consciência. Aquele veículo possui uma consciência, porque a lataria, o motor, tudo que faz com que ele funcione, os pneus, também são formados de átomo. Então, quando você compreende que até mesmo uma caneta, uma calçada, possui consciência, a sua consciência muda. Quando você observa que aquele assassino, aquele político corrupto, aquela pessoa que te fez mal de alguma forma, que te assaltou, que te machucou, também possui consciência em estado de evolução, há de se ter compaixão, amor incondicional e reconhecimento de que aquela outra consciência é uma parte da nossa própria consciência. A partir do momento que viemos todos de uma energia primordial, é essa energia primordial que reside dentro de cada átomo que forma um mineral, que forma uma planta, que forma um objeto, que forma um ser amado por nós ou aqueles que se dizem nossos inimigos. Então, acima de qualquer coisa, para esse treinamento funcionar, a gente precisa ter consciência de que tudo no universo é uma consciência. Que quando nossa consciência for modificada, transmutada internamente, automaticamente tudo ao nosso redor, a consciência social, a consciência cultural, a consciência da nossa rotina, do nosso trabalho, da nossa família, dos meios de comunicação que utilizamos, todas essas consciências irão ser transmutadas coletivamente. Então, na página 257, ele diz que você, como milhões de seres, é vivo e sincero somente quando sob a ameaça. Somente quando encontra alguém ou alguma coisa mais violenta que você, é que você mostra um aspecto de homem. A humanidade cria instituições beneficentes, organizações humanitárias, movimentos filantrópicos que são um reflexo encarnado da sua falsidade, da sua degradação. Altruísmo, humanitarismo tornam-se formas que seres usam para esconder de si mesmo a própria violência. São a forma com que alguns assumem a própria separação, a distância dos outros. A benevolência, a generosidade, o amor degradam-se e materializam-se numa alma mendicante, no equívoco mais completo do verdadeiro sentido de fazer pelos outros, na degradação última e extrema da caridade. Então aqui ele aborda um tema extremamente delicado, porque nós fomos condicionados a
a julgar e termos medo do julgamento quando não estamos de acordo com a caridade. Quando você não contribui filantropicamente, quando você não doa uma cesta básica, quando você não deposita um dinheiro, não dá um dízimo, quando você não dá um dinheiro para um pedinte na rua, automaticamente dispara em nós aquela cobrança interna de que não estamos sendo íntegros e humanos o suficiente com o outro. Então, quando, inclusive nessa última frase, ele frisa o equívoco mais completo do verdadeiro sentido de fazer pelos outros, está em negrito. É a degeneração última e extrema da caridade. Então, dentro dessa nossa evolução social, condicionou-se de que a caridade e a filantropia é uma coisa do bem. Mas aqui a sugestão que ele nos dá é de que justamente ela serve de um anteparo, de uma peneira para tapar o sol, porque na verdade ela serve para a caridade da forma como ela é feita, ela serve para justificar a não ação verdadeira e interna, de dentro para fora, porque a sociedade ela está num movimento tão mecanizado que se você pisa fora da linha, automaticamente você se cobra, a tua família te cobra, teus vizinhos, as pessoas com as quais você trabalha, os meios de comunicação te cobram. Então, é preciso rever tudo isso, porque a caridade e a filantropia, da forma como é feita, você acha que você vai lá, pega uma cesta básica, entrega ali e você fez a sua parte. Quando, na verdade, na interiorização, na busca da verticalização do ser, do entendimento do que seja consciência universal, multidimensional, você compreende também que aquela cesta básica, ela é só um subterfúgio para quem doa, para quem recebe, para uma sociedade. E como acho que foi a Elaine que comentou aqui, que são distrações. Assim como você comprar, comer, os vícios aplacam os vazios internos. Então é exatamente isso. E aqui a abordagem que ele nos faz com relação à filantropia e caridade nos remete à nova forma, né, da nova era, essa forma de projetos humanitários que vem acompanhando os processos da transição planetária. Aonde é que eles são diferentes da filantropia, da costumeira caridade? Eles são diferentes porque buscamos a expansão da consciência de todos os corações que se juntam a favor desses projetos, que se juntam a favor de um bem maior. Porque a gente entende que se não for verdadeiramente honesto, sincero e integral de nossa parte, vindo de dentro para fora, você sequer consegue chegar próximo a um projeto desse. Porque é uma energia tão absurdamente elevada a que é proposta dentro desse movimento de transição, que chegam somente as pessoas que devem chegar. Chegam somente as pessoas que estão dispostas a encarar o demônio interior, a encarar que realmente uma cesta básica não vai mudar a vida de ninguém. Porque a pessoa que recebe a cesta básica, na grande maioria das vezes, também está hipnotizada. A pessoa também está vivendo como autômata. Ela não se dá conta de que ela também tem uma centelha interna, uma energia, uma parte de uma energia primordial absurdamente extraordinária dentro dela. Então, quando você simplesmente se convence de que basta você ir ali comprar uma cesta básica e doar para o irmão que não tem o que comer, você se sente bem, acha que está fazendo a sua parte e você segue hipnotizado a sua rotina. E da mesma forma, aquele irmão vai continuar acreditando de que ele é incapaz de sonhar, ele é incapaz de promover situações fantásticas em sua vida e ele continuará acreditando de que ele necessita daquela cesta básica, porque ele não é capaz de criar nada, porque ele não tem o direito de criar nada. Então, se vocês observarem,
Essa é a verdadeira degeneração com relação à questão da caridade e da filantropia da forma como ela é feita hoje, né? E por que expandir a consciência, por que você trazer seu irmão para esse novo movimento é muito mais importante? Porque você também dá a chance a ele de crescer junto, de evoluir junto, de se descobrir também uma extraordinária consciência, se somando a outras consciências que vêm de uma consciência maior e primordial, abundante, fantástica, generosa, amorosa, e é isso que a gente precisa reverter. É isso que a gente busca quando a gente está no caminho da evolução espiritual. É isso que a gente busca quando a gente está praticando a expansão da consciência. E isso vai chegar a nós a partir do momento que a gente encarar os nossos medos, os traumas, os demônios, porque são eles que dão força ao nosso ego. E esse ego, da forma como ele vem sendo sustentado, retroalimentado por nós e pela sociedade em que a gente vive, pelo mundo, é esse ego que nos impede de avançar e nos afasta de nós mesmos. Na 258, ele diz: o mal não é ser violento, mas sim não saber que o é. A violência é a reverberação de uma psicologia conflituosa, o efeito de um matar-se dentro. O primeiro trabalho a fazer é construir a si mesmo. A ignorância em relação a si mesmo convida todas as desgraças e as misérias que você pode observar na vida dos seres humanos. A vítima cria, meticulosa e inconscientemente, as condições para atrair seu perseguidor. Tem na escuridão do seu ser, por muito tempo tecida, a terrível rede que irá capturar seu algoz. E aí, isso faz com que a gente realmente observe o quanto a repetição de determinadas situações em nossas vidas é justamente o reflexo e o resultado daquilo que a gente cria. Eu conheço pessoas que são praticamente assaltadas todo mês. Às vezes, mais de uma vez por mês. É o carro, é a bolsa, é o celular, ou é alguma coisa psicológica, é alguma coisa mental, alguma coisa emocional. E aí você pode encaixar dentro dessas situações toda aquela série de relacionamentos que não dão certo, porque as pessoas simplesmente se acham vítima das condições. Quando, na verdade, e muito provavelmente ela carece de autoobservação, de consciência, de autorresponsabilidade e de entender de uma vez por todas, que situações que se repetem são luminosos outdoors, são avisos de emergência do que ela precisa transmutar. E isso é muito comum que a gente passe batido quando a gente não está conscientemente em busca do verdadeiro eu, do eu sou. E aí vem o fenômeno da acidentalidade. O incidente não tem a ver, e aí no caso ele está falando da situação do acidente com o filho, né, do rapaz aqui, do personagem. Ele diz que o incidente não tem a ver com o menino, mas tem a ver com você. É o efeito da sua pecabilidade. Quando o homem faz uma promessa interior, quando assume um caminho em direção à unidade do ser, a integridade paga por qualquer desvio, mácula ou pecado. Dificuldades e sofrimentos são testes no caminho para a integridade. A vida se torna seu mestre. Toda crise, toda queda, toda dificuldade são perfeitas, insubstituíveis. Se não forem as palavras do Dreamer, a mudar o discípulo dele, será a vida a fazê-lo. Aquilo que você não pode entender por meio das palavras do Dreamer, deverá entender por meio dos seus erros. Depois das minhas palavras, continua o Dreamer, chegará a vida com suas leis e seus instrumentos de cura. E aí é justamente aquela situação quando diversas situações voltam a acontecer, diversas pessoas
que nos machucam, nos desagradam, nos ofendem, voltam a acontecer na nossa vida, o problema não é com essas pessoas, não é com essas situações. O problema está justamente em acreditarmos que tudo são incidentes, as coisas acontecem, não se pode fazer nada com relação a isso. E quando a gente acredita nisso, justamente a gente vai se colocar numa posição de reviver essas situações por longos tempos. E aí temos duas opções. Ou a gente ouve, observa as dicas, as leituras, as trocas, as partilhas, as vivências, as experiências da nossa vida como uma escola, daquilo que devemos fazer, daquilo que devemos buscar para verdadeiramente tomarmos posse de nós mesmos, ou seguiremos achando que somos vítima do mundo, né? Então, ele continua: eventos e circunstâncias não nos chegam para nos curar, são sintomas para nos fazer ver quem somos. Nenhuma política, religião ou sistema filosófico pode transformar a sociedade a partir do externo. Somente uma revolução individual, um renascimento psicológico, uma cura do ser, pessoa por pessoa, célula por célula, poderá conduzir-nos ao bem-estar planetário, a uma civilização mais inteligente, mais verdadeira, mais feliz. Então, aqui ele continua nos dando todas as dicas do que é preciso fazer para mudar a realidade em que nós vivemos. E na página 260 ele dispara uma das frases que eu diria mais pesadas do livro, né? Ele diz que a vítima é sempre culpada. A injustiça é a justiça mais justa. Aquela que o ser comum chama injustiça é um recurso da existência que lhe permite acesso a um estado de completude a graus mais altos de compreensão. A injustiça é compaixão manifestada. A acidentalidade não existe. A injustiça é a via para o conhecimento de si, para a própria completude. Não pode existir justiça mais justa que a injustiça. O mal está sempre a serviço do bem. O mal não existe. Isso que é aparentemente negativo, as adversidades, aquilo que o ser humano horizontal chama injustiça, na realidade é uma bênção. Os eventos, as ações e as circunstâncias mais injustas chegam para elevar o ser a níveis mais altos de completude, de integridade, de liberdade. Então aqui ele diz uma coisa que a gente sempre vem pontuando nos nossos encontros: buscar a verticalização. Porque o ser horizontal é esse ser mecanizado, é esse ser que se coloca no vitimismo e ele não encara como sendo o melhor atalho, o melhor caminho para que tudo na sua vida mude, é sair do vitimismo, assumir a autorresponsabilidade, assumir a capacidade da compaixão. A compaixão primeiro consigo mesmo, a compaixão com o outro e com tudo que é externo, com todas as outras consciências. Quando a gente ouve aquela frase, né, paixão de Cristo, mas a paixão de Cristo nesse sentido significa sofrimento. E a compaixão significa você sofrer com, você colocar, calçar os sapatos dos outros, você ter outro olhar para aquilo que te acontece. Não de vítima, não de pobrezinho, coitado, não ancorado pelo mimimi, né, pelo dodói, porque a gente não tem coragem de encarar de frente o que precisa ser mudado. Então, você está lá num processo de busca de evolução. E enquanto você está buscando esse novo caminho, muitas situações, muitas pessoas, muitos atritos energéticos irão acontecer para que nós despertemos para o que precisa ser curado, para o que precisa ser feito de maneira diferente. E aí, quando ele diz
que o mal está sempre a serviço do bem, e se a gente olha tudo com o olhar das consciências, a gente sabe que aquela consciência negativa, ela optou por ser negativo, assumiu aquela missão de criar atrito para a evolução do seu irmão, para a evolução do outro. Porque se o átomo não recebe injeção, informação, energia para provocar a sua aceleração, ele não evolui, ele não muda, ele não transmuta, ele cai na zona de conforto. E a zona de conforto é justamente aquilo que mata as pessoas. É onde os processos depressivos são criados, aonde os gatilhos de ansiedade são disparados, aonde a dor, o sofrimento, a doença são criados. Então, a gente precisa compreender nessa nova ótica de consciência vertical, de que até mesmo todos aqueles que nos fazem mal, todas as situações que nos trazem desafios constantes e que muitas vezes nos derrubam, são justamente as melhores dicas que a gente pode ter para a nossa própria evolução pessoal. Cris está dizendo que as diferenças que percebemos nos outros e os problemas que temos com os outros são todos professores poderosos para nós nesta vida. Seguramente, Cris. É justamente essa consciência, esse entendimento de que não somos vítima. A vítima é sempre culpada. Não existe injustiça. A injustiça é a coisa mais justa que existe. A injustiça é da forma como nós encaramos. Porque ela é justamente o indicativo daquilo que precisa ser feito para que a gente possa alcançar um outro nível. Então, a gente precisa, sim, ser grato a todos esses movimentos que nos trazem desafios constantes de superação. Na 261, ele diz que confundimos a causa com o efeito. Qualquer intervenção direta sobre o sintoma para suprimi-lo, como faz a medicina institucional, ignora a verdadeira doença e a torna mais aguda. Junto ao sintoma, elimina-se também a oportunidade de uma cura superior. Até as doenças aparentemente mais graves são apenas sintomas, sinais que indicam a via para a cura. As 1000 mortes internas, que são a verdadeira causa da morte física. Atrás da aparente multiplicidade, além da complexidade das manifestações, a doença é uma só. É um pensamento, é uma semente funesta. O ser humano fez da morte seu limite, mas na realidade também ela é só um sinal, um sintoma de cura e, paradoxalmente, a prova mais evidente da nossa imortalidade. A morte é o sinal mais evidente e tangível da nossa onipotência, da capacidade de o ser humano realizar o impossível, que é destruir o próprio corpo. O ser humano é a sua compreensão. Os seres humanos pertencem a níveis diferentes de compreensão. É esta a verdadeira desigualdade entre eles. Então, vamos lá. Falando das doenças e da morte. Se tudo que nos acontece, de contrário ao que nós gostaríamos que acontecesse, de contrário àquilo que a gente sonha, de contrário àquilo que a gente sente, são sinais inequívocos daquilo que precisa ser trabalhado interiormente, o que são as doenças? Além do fato também que ele menciona a questão da medicina tradicional, alopática, que trata os sintomas e não trata as causas. Por exemplo, observem quem tem costume de acordar às 3 horas da manhã. Acorda às 3 da manhã e perde o sono. Se isso continua sendo muito frequente, muito provavelmente essa pessoa vai procurar um médico e ela vai receber um tratamento, um remédio para poder dormir. Só que, muitas das vezes, acordar às 3 horas da manhã é o seu corpo te dando um sinal de que você tem um problema hepático, que você precisa fazer uma limpeza no seu fígado. Porque no momento em que o organismo está em repouso, o horário das 3 da manhã é justamente o horário em que o fígado passa por seu processo interno de limpeza, de
revigorar as suas células para quando você estiver desperto novamente, para quando você acordar. Então, esse é o grande mal da nossa medicina tradicional. Ela trata o sintoma, mas ela não trata a causa. Então, você começa a acordar todas as vezes, 3 horas da manhã, você recebe um tarja preta para dormir. Só que, na verdade, era só o seu fígado pedindo ajuda, porque ele não está conseguindo processar todo o lixo que está sendo ingerido, que está sendo consumido, que precisa ser trabalhado para ser expulso do organismo, né? Isso daí é só um exemplo. Então, quando nós temos a falta de entendimento do que seja uma doença e principalmente a morte no histórico das nossas vidas, e a falta de entendimento de como as coisas se processam na nossa sociedade, como é o caso da medicina tradicional, a gente consegue fazer o que é impossível, que é matar o nosso corpo. Então, naturalmente, nós somos seres imortais. As nossas células, as nossas moléculas, os nossos órgãos, eles são feitos para durar para sempre. Eles são feitos para durar o tempo necessário que for para estarmos num planeta, a estarmos numa existência, numa missão kármica, que seja. O nosso corpo, ele é o veículo que nos é dado para cumprir essa missão. E se a nossa consciência, o nosso espírito, o nosso coração nos diz que 200 anos seria ótimo para a gente cumprir a nossa missão, bastaria uma única palavra, um único sentimento, um único pensamento, feito da maneira correta, para que nós mudássemos toda a nossa fisiologia, biologia, a nossa crença interna, a nossa atividade mental, psíquica, psicológica, para que as pequenas mortes, que são todos os traumas, todas as vivências, todas as experiências que vivemos, a gente não é mais hoje, que dia é hoje? Dia 7 de outubro de 2018. Nós não somos mais quem éramos no dia 7 de outubro de 2017. Então, é preciso acreditar no potencial da transmutação energética da nossa mente, do nosso coração e do nosso corpo. É preciso que acreditemos que com a erradicação dos medos, a ressignificação do nosso ego, o exercício da gratidão, do amor incondicional, a gente vai conseguir alcançar faixas vibracionais tão mais altas que nos permitem curar com um único pensamento. E aí a gente volta naquela situação em que um centurião romano pediu que Jesus curasse o seu servo que estava muito enfermo na sua casa. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, porque ele sabia o que ia no coração dele. Ele sabia a qual sistema governamental ele estava sujeito, no caso o Império Romano. Ele sabia tudo o que precisava ser curado dentro dele. Ele sabia que ele não tinha condições de receber naquele momento tudo aquilo que o mestre poderia dar para ele. E aí ele disse: não sou digno de que entreis em minha morada. Não é a casa dele que estava lá, a alguns quilômetros de distância de onde eles estavam. É a sua casa interior. Ele não se sentia digno da presença do mestre internamente, porque ele sabia que ele ainda precisava se trabalhar. Mas ainda assim ele disse: dizeis uma só palavra e meu servo será salvo. E Jesus disse: vá, seja feito conforme a tua vontade. E o servo se curou. Na sequência, Jesus ainda disse que nem mesmo em Israel ele tinha visto tamanha fé. Um homem, centurião romano, obediente ao César, sabendo de que ele não era digno de receber aquela luz, ainda assim, por compaixão, ele intercedeu pela saúde do seu servo, do seu irmão, daquela outra consciência que precisava de cura. E ele foi atendido, por conta da sua vontade, por conta da sua fé. E é isso que a gente precisa nesses processos de evolução, de busca, de expansão da consciência, definitivamente abandonar o alforje pesado do mimimi que a gente insiste em carregar.
quanto mais encararmos os fatos como eles verdadeiramente são, quanto mais nos tirarmos da condição de vítima, mais verticais e integralizados com frequências superiores nós seremos. Até o ponto que conseguiremos administrar todas essas energias aceleradas que vem chegando no planeta nesse momento de transição, essa aceleração eletromagnética, seja pelo cinturão de fótons, seja pela emissão de ventos solares através das tempestades solares, seja através de todos os movimentos sociais, energéticos que estão acontecendo. Fato é que, se nós tivermos consciência daquilo que está acontecendo no mundo hoje, e principalmente no mundo interno, transmutando as nossas energias de dentro para fora, com amor, com gratidão e com resiliência, porque treinadores, vencedores treinam. É preciso resiliência, é preciso foco, é preciso interiorização e vigilância. Se nós nos propusermos a isso, sem mimimi, sem querer disfarçar nenhuma condição, nenhuma explicação para nós mesmos, gradativamente a gente vai conseguir aproveitar cada pequena morte em vida, que são as mudanças, os processos, as dificuldades vencidas, são as nossas pequenas mortes. Aproveitando cada uma das nossas pequenas mortes, poderemos erradicar a morte final, que é aquela que o Dreamer diz que é o que nós fazemos de impossível. A gente consegue destruir o nosso corpo até não ter mais condições de usá-lo, né? Então, o ser humano é a sua compreensão. Os seres humanos pertencem a níveis diferentes de compreensão. É esta a verdadeira desigualdade entre eles. Apenas isso, gente. Apenas o fato de que algumas pessoas acordaram mais cedo e por compaixão e pela verdadeira vontade humanitária, por um verdadeiro projeto humanitário, uma ação, um pensamento humanitário, essa pessoa que acordou um pouco mais cedo que o outro vai preparar o café da manhã para esperar o irmão que vai acordar depois. É isso que a gente vem buscando dentro do Grupo Despertando, com o nosso movimento, que é de juntarmos nossas energias, congregarmos novos corações que vão chegando a cada dia para o projeto, para que a gente possa unificar o nosso discurso e a nossa metodologia de limpeza interior, de interiorização, observação, verticalização do nosso ser. Essa, sim, é a verdadeira caridade por compaixão. É por entender o sofrimento do outro que a gente vai ajudar o outro a despertar a sua própria consciência, para que no futuro, tomara seja, num futuro breve, as nossas consciências estejam todas alinhadas. Porque, conforme ele diz aqui, o que nos difere um dos outros é o estágio da compreensão. Não é o nível social, não é o quanto você entende de determinada coisa e o outro irmão não. Não é o que você tem de posse, não é o que você tem de tudo aquilo que a sociedade atual diz que faz de você um cidadão, uma pessoa do bem ou não. O que difere eu de você, você do irmão e nós de todos os outros, de todas as nossas consciências, de todas as outras consciências, são graus de compreensão. E a nossa missão é fazer com que todas as consciências tenham acesso ao mesmo nível de compreensão. Porque nessa transição, nessa nova era, ninguém vai sozinho se deixar alguém para trás. Nós não vamos a lugar nenhum se deixarmos o outro na escuridão. Então, e principalmente, durante esse processo tão turbulento que estamos vivendo, hoje principalmente, foi dia de eleição, e os desdobramentos que virão disso afetam toda a população brasileira, todo o país. A nossa egrégora, a nossa energia sofre constantemente com isso, com o desequilíbrio, com o fato
de pessoas não esclarecidas, não orientadas, não despertas, devotarem tanto do tempo e da energia delas em discussões que só fazem afundá-las ainda mais. Então, precisamos ter consciência do que está acontecendo, precisamos compreender o porquê isso acontece, compreender o nosso papel, a nossa dívida, para que a gente consiga cooperar, contribuir e verdadeiramente unificar os corações numa mesma consciência. Na página 262, ele diz: riquezas, privilégios e disparidade social são apenas um efeito, o reflexo de uma diferença muito mais profunda. É no ser, na nossa respiração, no nosso sentir que acontece tudo. O nível do nosso ser atrai a nossa vida. A humanidade, assim como é, precisa do mal. Um ser humano comum consegue ouvir a si mesmo somente pela dor. Para sentir-se vivo, precisa de sofrimento, do antagonista, do tempo. Enquanto tal condição perdurar, a dor e tudo aquilo que o ser humano chama injustiça serão o único motor do mundo e a única força capaz de empurrá-lo em direção a estados superiores de ser. Então, a humanidade como está precisa do mal. Sim, precisamos daqueles que assumem o compromisso de fazer o papel dos negativos para criar em nós atritos que fazem com que a gente caminhe em busca da nossa evolução. E aí ele volta novamente a dizer que a gente só evolui pela dor, pelo sofrimento, pelo tempo que sequer existe. O tempo pela forma e da forma que ele existe para nós, linear, passado, presente e futuro, ele não existe, é uma ilusão. Mas ainda assim a gente precisa de ilusões, precisa sofrer para conseguir aprender na paulada. Não é necessário aprender na paulada. A gente só precisa verdadeiramente assumir a autorresponsabilidade e os processos interiores para que a gente vá contaminando outros campos eletromagnéticos da forma correta e não da forma viciosa, viciante que acontece hoje. O mapa de seus pensamentos destrutivos, de seus estados emocionais corrompidos, a dúvida e o medo dividiram até hoje os eventos de sua vida. Quem vive o inferno não pode criar outra coisa a não ser o inferno. Sua dúvida torna-se medo e o medo fabrica pedras no seu rim. Ou trama acidentes e desastres no mundo dos eventos. O mundo é assim porque você é assim. O mundo é uma invenção sua. O acidente é uma tentativa do mundo de revelar-lhe sua falta de atenção, de amor e mostrar-lhe a via da justeza, mas você não ouve a si mesmo. O horror é transferido, o horror é ter transferido Deus para fora de nós. Quando o ser humano se apropriar novamente de sua dignidade, da vontade de seu direito de artífice, as religiões desaparecerão. Era uma vez um ser sem religiões. Elas surgem quando, por um abalo de sua religiosidade, o ser humano se degrada e transfere a divindade para fora de si. Então, inclusive, essa é uma das previsões para essa nova era, de que as religiões que sobreviverem, as poucas religiões que sobreviverem, elas terão seus dogmas remodelados e voltados todo para a unicidade do ser, para a divindade interior. Então, até as pedras dos rins, como ele mesmo diz, é uma criação nossa. E da mesma forma são todos os sintomas de doença. O ser humano é cego à profundidade, não a percebe. O nosso aparato visual não é dotado da capacidade de ver além de 2 dimensões. Mas a gente pode praticar essa habilidade, a gente pode descalcificar esse aparato, que é a nossa pineal, e a gente pode buscar, sim, acesso a outras dimensões. Capacidade e veículo para isso nós temos. Nós só precisamos ajustar as nossas frequências de dentro para fora. Na página 264, ele diz que estados e eventos são uma coisa só.
O tempo que intercorre entre eles cria, no ser humano, a ilusão de que entre os estados de ser e os acontecimentos da sua vida não existem conexões. Aí é engraçado isso porque a gente parece homem da pré-história, né? Na pré-história, o ser humano não fazia conexão do ato sexual com o nascimento de uma criança. E aí, de repente, no meio da tribo, aparecia um outro ser igual a eles, pequenininho, né, de dentro da barriga da mulher. Como acontecia isso, eles não sabiam dizer. Mas eles diziam que aquilo era vindo dos deuses. Daí surgiu toda essa linha de divindades matriarcais, de cultos matrifocais, em função de que o homem não conseguia entender o poder feminino, né, que adivinha de um ato. Né? E da mesma forma, o que ele diz aqui é que o homem hoje, ele não compreende que as coisas que acontecem não estão separados, não são eventos desconexos, que tudo está conectado com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele sente. E aí ele diz que se alguém pudesse levantar a cortina do tempo ou comprimi-lo, descobriria que os estados são já eventos. Os estados emocionais de um ser são eventos à espera da oportunidade de se manifestarem. O fatalismo que o impele a acreditar-se um ser indefeso, à mercê de eventos incontroláveis, o vitimismo e a autopiedade que inevitavelmente fazem-no encontrar fora de si as causas de todas as suas aflições, caíam como ídolos de barro. Existe no ser humano a trágica dificuldade de perceber a relação de causa e efeito entre seus estados de ser e os eventos da sua vida. Pensamento é destino. A humanidade pensa e sente negativamente. E o passado é pó. A história do ser humano é a narração de uma visão criminosa, a materialização da sua parte mais abjeta. Recordar sua série infinita de crimes, como fazem todas as escolas do mundo, pode somente nos contaminar. Isso, inclusive, é uma das frentes que eu venho buscando trabalhar na constituição do Instituto Évora como projeto humanitário. São duas frentes, a frente da medicina integrativa, frequencial, medicina quântica, e a frente educacional, escolas e universidades quânticas, para que a gente saia desse padrão de estudar a desgraça, o sofrimento, as guerras, as doenças como se elas fossem produzidas, as doenças genéticas, as doenças adquiridas, os acidentes. Então, tudo isso que é estudado da forma como é hoje, tanto na medicina, a forma de curar, quanto a forma de compreender o nosso mundo, de aprender sobre ele, precisa ser remodelado. Então, a gente já começa contaminando nossas crianças desde cedo, quando a gente ensina os processos históricos como sendo o nosso legado. E é em cima desses processos históricos que vamos construir os nossos futuros. É isso que nos é dito na escola. Então, a gente vem com toda a carga, com toda a herança pesada de Esparta, Império Romano, Revolução Francesa, a escravidão, o extermínio de índios do nosso planeta, das questões ambientais. É só isso que a gente estuda na escola. A gente continua buscando uma forma de consertar aquilo que continua sendo retroalimentado. É uma situação de dar 2 passos à frente e 3 passos para trás. Um dia a gente realmente vai colapsar e exterminar tudo e todos, se a gente não mudar o nosso padrão frequencial e a nossa forma de entendimento. Nós não deveríamos recordar o passado, nós deveríamos recordar o acima. É preciso desenvolver uma memória vertical, perpendicular ao plano da história.
é preciso elevar o ser do indivíduo. O mundo não é criado, o mundo é pensado. Então, se a gente continua estudando o passado histórico horizontal, a gente vai continuar criando a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Se a gente estuda guerras, guerras serão criadas, porque é justamente aquilo que é colocado na nossa consciência, no nosso pensamento, nas nossas leis sociais e culturais que faz com que nós criemos a continuação dessa realidade adoentada. Então, é preciso desenvolvermos a memória vertical, a nossa memória do eu superior, do eu sou, o eu sou, a consciência primordial que deu início a todo o universo, que é aquela centelha que todos nós carregamos. Então, é essa energia, é esse conhecimento, é essa compreensão que a gente precisa buscar, a gente precisa lapidar, precisa tirar toda aquela crosta que envolve a nossa centelha, que a gente chama de ego. É essa crosta que faz com que a gente continue automatizado, repetindo os mesmos erros do passado. Na página 266, ele diz que o nosso mundo, com todos os seus acontecimentos, é criado por nossos pensamentos. Também os pensamentos destrutivos criam. Somos artífices também da negatividade. Em vez de reagir ao mundo que nós mesmos criamos, deveríamos saber seguir o rastro ainda quente dos eventos e, remontando aos estados que os geraram, circunscrevê-los e eliminá-los. Então, é a questão da ação e reação. Nós estamos vivenciando estados reativos. Precisamos começar urgentemente a vivenciar estados proativos, rompermos com aquilo que a gente sabe que está obsoleto, adoentado e que precisa ser ressignificado. Ainda na 266, ele diz que a consciência é luz. Saber o que acontece dentro de nós permite interferir no instante. O único tempo real para projetar um mundo novo, livre da acidentalidade. O inesperado sempre precisa de uma longa preparação. Um ser humano não pode se esconder. Tudo em sua vida é regulado pela lei e pela ordem. Uma infeliz flagelada por dificuldades e problemas não se deve ao acaso. Uma vida infeliz flagelada por dificuldades e problemas não se deve ao acaso, mas à falta de vigilância, à ausência de atenção e tudo aquilo que nos acontece intimamente. Na 267, você é completamente responsável por sua vida. Você é completamente responsável por seu destino. Você tem de reconhecer que dor, doença e pobreza não são acidentais, mas produtos dos seus conflitos. É você, e somente você, quem os cria. Os estados de ser guiados pela vontade determinam os eventos que encontraremos. O pagamento voluntário antecipado é a escolha de uma humanidade sadia. O pagamento posterior, involuntário, é a escolha de uma humanidade decaída que paga por meio da acidentalidade e do sofrimento, por meio do tempo. Só para deixar clara essa questão que ele fala do pagamento antecipado e o pagamento involuntário posterior. O pagamento voluntário e antecipado é você ter a consciência de que tudo que você emite cria a sua realidade. Então, quando você se antecipa aos eventos, você cria os eventos e você paga antecipadamente. E o pagamento voluntário antecipado é justamente você frequenciar e emitir em fase com o todo. Então, você vai colher abundância porque você emitiu abundância. Você vai colher saúde porque você emitiu saúde. Você vai colher evolução, entendimento, compreensão, amor incondicional, diversão, criatividade, coisas extraordinárias. Você vai emitir tudo isso. Por isso, é isso que você irá colher. Esse é o pagamento voluntário de um ser consciente, verticalizado, integralizado. Você pensa antecipadamente, cria antecipadamente e colhe os resultados desse pagamento antecipado e voluntário. O pagamento posterior e involuntário
é você continuar se dizendo vítima do sistema, vítima de si mesmo, vítima de catástrofe, vítima de ladrão, vítima de falta de dinheiro, da escassez, da fome, e aí você continua se colocando na posição de quem tem que aprender pela dor. Enquanto você se disser refém de todo o sistema, você vai continuar colhendo tudo aquilo de negativo que o sistema tem para te oferecer. Esse é o pagamento involuntário, porque a pessoa não aceita que ele esteja recebendo isso, ele é a vítima, né? Então é uma injustiça, e ele, pela involuntariedade, ele continua pagando posteriormente, com doença, com sofrimento, com dificuldade, com depressão. É isso que ele quer dizer. O pagamento antecipado é a transformação de si mesmo. Página 268. Nos níveis mais baixos da humanidade, essa inteligência degrada e o pagamento antecipado pelo trabalho interno converte-se em autopunição. A acidentalidade é sempre um pagamento, a indicação de uma cura mais involuntária. Aplicar a vontade a cada uma de nossas escolhas elimina o pagamento involuntário, a acidentalidade, a causalidade. Por meio da vontade, podemos guiar nosso destino. O ser humano permutou a vontade pela acidentalidade. Quem percebe isso procura uma escola para reconquistar a integridade perdida. Somente poucos percebem a necessidade de uma escola especial. Somente poucos, dentre poucos, têm as qualidades para poder encontrá-la. E, gente, do fundo do meu coração, eu digo para vocês que o Despertando é uma escola. O movimento que nós temos de nos encontrarmos aos domingos para discutir uma leitura, uma meditação coletiva que a gente se propõe a fazer, a partilha das nossas dificuldades, das nossas experiências no grupo, é uma escola. E vocês não chegaram nessa escola por acaso. Vocês chegaram aqui porque vocês vibraram para que essa escola chegasse no caminho de vocês. Se algum dia vocês tiveram verdadeiramente o sentimento, a emoção, o pensamento de fazer diferente, vocês criaram a oportunidade de estar aqui. Então, não é uma escola da forma como nós entendemos. O prédio que você vai lá, maternal, jardim de infância, e todos os anos escolares para aprender a ser do mundo. Não, essa é a verdadeira escola. A escola do ser. A escola dos deuses. É isso que a gente se propõe quando a gente está se reunindo, vibrando, buscando evoluir juntos e mais, alcançar outros corações para que possam chegar a essa escola. Porque a educação sagrada do ser individual, do ser extraordinário, do ser multidimensional é um direito de todos nós. Então, aqui eu deixo um pedido para vocês, para que vocês não abandonem as aulas dessa escola, para que vocês não sejam negligentes com os estudos, para que vocês estejam presentes sempre, trocando, partilhando com os colegas, com os irmãos, e que vocês possam nos ajudar a cada vez mais trazer novos alunos para essa forma de expressão integral e vertical do ser. Essa é a missão que a gente tem aqui. Além das missões particulares de cada um, nós estamos comprometidos em alcançar mais e mais corações para que a gente possa despertar mais e mais consciências dentro dessa escola. É isso aí, Cris. Nossa linda escola dos deuses, isso é incrível. É isso, gente, é fantástico quando tudo faz sentido e quando a gente sente que ressoa internamente. Ressoa no coração, a gente sente uma energia diferente e a gente sabe que a gente está no caminho certo. A gente só precisa aprender a andar corretamente nesse caminho, porque é um treino e vencedores treinam. É isso que a gente faz na escola, né? A gente treina, até a gente ficar muito bom e se tornar um treinador para treinar outras consciências e outros corações, né?
Ainda na 269, ele diz que não é preciso uma revolução de massa. A verdadeira transformação da humanidade acontece por meio da transformação de um único indivíduo que realize a própria integridade, a totalidade de si mesmo. Um ser humano é golpeado por uma desgraça, como o acidente ocorrido com o filho do personagem no livro, né? Para fazê-lo entender que ainda parte daquela faixa de seres que pagam somente se obrigados, por intermédio da acidentalidade. Uma humanidade nova substituirá o pagamento involuntário, o pagamento posterior, a purificação involuntária por um pagamento antecipado. A cura virá antes da doença e a solução chegará antes dos problemas. O que nos leva a pensar que não existirão mais doenças e não existirão mais problemas. Ame a si mesmo com todas as suas forças, em todas as circunstâncias e sob qualquer condição, sem descanso. As coisas acontecem sem esforço, naturalmente, por necessária consequência, e são todas reguladas por nossa vontade. Se a gente vibra amor, saúde, compaixão, gratidão, amizade, carinho, cuidado, respeito, entendimento, estudo, busca por evolução, é só isso que a gente vai encontrar. Se a gente vibra verdadeiramente de dentro para fora, tudo o que é harmônico com o todo, com a consciência primordial, todo o resto se fará presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Porque aquilo que não foi superado deve se repetir. E aí, o nosso personagem, discípulo do Dreamer, termina o capítulo 7 dizendo que queimei as pontes e as minhas costas lacrei qualquer possível passagem ou via de comunicação com o meu passado. Chegamos ao final do capítulo 7. Eu acho que, para mim, ele é um dos capítulos mais densos do livro, porque ele chega a ser muito cruel na forma de colocar a coisa bem como ela é. Porque quando a gente pensa que a gente vai fazer uma leitura, a gente sempre pensa que essa leitura vai ser super bacana, super legal. E de repente a gente encontra uma leitura como é a Escola dos Deuses, que não nos poupa de nada relacionado à verdade. Mas, se considerarmos que tudo que vem dessa leitura faz parte da escola, a escola do caminho, a escola dos deuses, então sejamos gratos por cada coisa ali que tenha nos impactado, que tenha nos chamado à interiorização, à autoobservação e à autorresponsabilidade. E é isso. Eu, mais uma vez, sou muito grata, sou muito feliz por ter vocês aqui, por continuarmos firmes nessa manutenção dessa desculpa, na manutenção dessa egrégora, dessa energia que tem sido tão importante para o grupo como um todo, para a escola despertando. Já são 21h22. Quero lembrar a vocês que o Raoni e a Karine vão fazer uma live no Facebook às 22 horas, também sobre novas ações e novas energias que estão chegando e coisas que a gente vai começar a implementar no grupo. Quem puder, assista, participe ou assista depois. Vai ficar gravado e registrado. Eu quero aproveitar também e deixar aqui registrado a minha gratidão profunda, o meu amor incondicional pelo Raoni e pela Karine, que são a essência desse trabalho que eu conheci muito recentemente e, de repente, acabou que por várias situações eu tomei à frente de algumas ações do grupo e hoje eu assumi esse compromisso com o meu coração, com a minha consciência tranquila e muito voltada para essa questão energética, da busca, da evolução, não só minha, como de todos nós. E assumi, sim, com muita gratidão pela oportunidade, o compromisso de somar com a Karine e com o Raoni
E eu quero registrar e agradecer também a todos os que tiveram presentes na última semana em que nós nos encontramos em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, que é onde vai se construir a sede do Despertando. Tive a oportunidade de conhecer a terra que foi adquirida, né, com mata, com montanha, para plantarmos, para criarmos, para constituirmos a sede dessa escola Despertando, né, que é tão ancorada em amor e doação. E eu quero agradecer a todos os que tiveram presentes. Quero convidar cada um de vocês que estão aqui ao vivo e que eventualmente vão assistir esse vídeo, esse webinário depois, para que se organizem e em algum momento vocês possam se deslocar até lá para conhecer, para receber essa energia nativa e que cada vez mais vocês possam estar mais próximos a nós para somarmos e juntos fazermos realmente a diferença, criando a nossa realidade de dentro para fora. Não abandonem os estudos, não matem as aulas dessa escola. Na verdade, a gente tem uma missão e uma oportunidade grandiosa nas mãos. E todo coração é importante, né? Pois que todo coração é uma consciência que faz parte desse todo. E juntos somos todos um, de verdade, porque a gente vem do mesmo todo. Nós somos ele, né, em onipotência, onisciência, em onipresença, e a gente só precisa aprender a desenvolver isso cada vez mais. Eu sou profundamente grata por cada um de vocês, por mais um domingo, né? Agora faltam 2 capítulos só para a gente encerrar a saga do Pinguim Master, que é o Dreamer. Eu sou muito grata por isso, de verdade, muito amor por isso tudo. E a Cris disse, gratidão, Beta, esse momento e todos os outros do Despertando estão sendo as melhores aulas das nossas vidas. Nossa escola é maravilhosa e você e o Raoni são luz nessa caminhada. Gratidão, irmã, gratidão a cada um de vocês. Eu espero que a gente possa se encontrar daqui a pouquinho lá na live, às 22 horas. E participem, por favor, participem do grupo, postem, comentem, convidem pessoas, partilhem essa energia, porque principalmente o nosso Brasil, o nosso povo está precisando muito, né, de ancorarmos essa energia. Evitem as discussões online, evitem qualquer tipo de discussão, sejam gratos, emitam amor, emitam luz, sejam luz. Namastê. Até a próxima. Sem mimimi. Let's go. Tchau, gente. Gratidão.